Qual é o melhor tipo de farinha de trigo para usar em massa de bolo? Né? A farinha de trigo, ela tem dois componentes muito importantes para a hora que a gente vai fazer o bolo, que são amido e glúten. O glúten, quando desenvolvido, ele libera uma rede de gases, e esses gases que fazem a fermentação que deixam o bolo fofinho. Só que tem um porém. A gente não pode liberar tanto glúten assim na massa do bolo, a gente precisa de uma rede de glúten bem mais fraquinha para ter um bolo mais fofinho. E como que se desenvolve esse glúten? Quando a gente junta a farinha de trigo mais um líquido e sova, né? E mexe e bate, a gente está ali desenvolvendo o glúten da farinha de trigo, a gente está desenvolvendo essa rede de glúten. E isso, o que acontece para a massa do bolo? Quanto mais eu bato, então, por exemplo, estou fazendo um bolo de cenoura, coloco lá farinha de trigo dentro do meu liquidificador e bato e fico batendo muito tempo. Eu estou desenvolvendo o glúten desse bolo, né? Dessa farinha de trigo na massa do meu bolo. E aí eu vou ter um bolo duro. Por que eu não vou ter um bolo fofinho? Eu preciso ter um glúten fraco para a massa de bolo ficar bem fofinha. Como que a gente escolhe aí a farinha de trigo? Tem algumas nomenclaturas de farinhas que vão de 3, 2, 1, 0 e 00. Quanto menor o número, melhor a porcentagem de proteína que tem nessa farinha de trigo. Aqui no Brasil é muito comum a gente achar da farinha de trigo tipo 1, que é a farinha que a gente sempre vai usar para fazer bolo. É a farinha mais comum, a farinha mais fraca de glúten. O que é uma farinha fraca de glúten? Que vai de 8 a 10% de proteína. Então você vai lá na tabela nutricional da farinha de trigo, vai ver quanto tem de proteína e vai ver qual a porcentagem que isso representa do valor total da sua farinha de trigo. E aí você descobre se é uma farinha legal ou não para fazer bolo, porque a gente precisa de um bolo bem leve e bem fofo. E isso é a farinha de trigo que faz. Se não fosse o glúten da farinha de trigo, a gente ia ter bolo solas de sapato. Então, o glúten é muito importante, mas ele precisa ser bem fraquinho para entrar na massa do nosso bolo, para a gente ter um bolo bem fofinho.